Livro As 5 Linguagens do Amor dos Adolescentes, capítulo 8. Como descobrir a primeira linguagem do amor do adolescente. Muriel comentou sobre as dificuldades que encontrava no relacionamento com a filha de 14 anos de idade, Kayla. Não sei se algum dia poderei descobrir qual é a primeira linguagem do amor da minha filha. Ela muda todos os dias. O que ela parecia ser ontem já se apresenta diferente hoje. Ela é muito temperamental, não sei o que esperar. Descobrir a primeira linguagem do amor dos adolescentes não é tão fácil como descobrir a primeira linguagem do amor das crianças mais novas. Os adolescentes são como Kayla, estão sempre mudando radicalmente. Quando a pessoa está em transição no mundo exterior, as coisas estão mudando. E no mundo interior, pensamentos, sentimentos e desejos estão em desequilíbrio. Ela responde de forma diferente. Pense sobre a noite que antecede uma viagem longa. Agora, pense como você responde ao comportamento normal do seu cônjuge e dos filhos. É provável que as suas respostas sejam mais curtas e mais diretas. Você pode se sentir agitado ou ficar com um pavio curto. Esses não são os seus padrões comportamentais normais de resposta. Mas, se alguém estiver tentando identificar sua primeira linguagem do amor, acabará confundido por suas respostas. O desafio. Adolescentes temperamentais. A maioria dos adolescentes fica nesse estado de, entre aspas, desequilíbrio por muitos anos. Algumas vezes, essa instabilidade emocional é muito mais intensa do que em outras. Por isso, eles são imprevisíveis na maneira como respondem a uma situação. Como adultos, pensamos que, se no mês passado um colega de trabalho deu uma resposta positiva ao tapinha nas costas, irá dar uma resposta similar neste mês. Enquanto isso, é comum entre os adultos, o mesmo não ocorre com os adolescentes. A resposta deles é muito influenciada pelas variações de humor, ou seja, muda várias vezes durante o dia. A expressão de amor que ele aceitou depois do café da manhã pode ser rejeitada após o jantar. Já que o adolescente está em transição, as atitudes dele mudam de forma rápida, geralmente por causa das emoções. Os desejos também variam. Ontem, a coisa mais importante do mundo era ganhar um par de tênis de basquete de uma marca específica. Ele mostrou-se tão insistente que você desistiu do que havia planejado para aquela noite e foi ao shopping comprar o que pedira. Alguns dias depois, ele sai para jogar basquete usando o tênis de basquete usado. Você balança a cabeça e diz a si mesmo: não entendo esse garoto. A experiência de Muriel com Kayla reflete a frustração típica em entender um adolescente comum que às vezes não tem um comportamento, entre aspas, normal. Adolescentes independentes. Outros motivos pelos quais os pais acharão difícil determinar a primeira linguagem do amor dos filhos são variações de humor do adolescente, desejos, comportamento e o desenvolvimento de um senso de independência. Já falamos sobre isso várias vezes nos capítulos anteriores. O procedimento normal durante a adolescência é se libertar dos pais e estabelecer uma identidade pessoal. A palavra adolescência é sinônimo de, entre aspas, libertação. Kayla não quer mais ser conhecida como a filha de Muriel. Ela está tentando estabelecer uma identidade distinta da mãe. Conquistar a independência é um passo importante para o desenvolvimento da própria identidade. Uma vez que a busca da identidade está em processo, Kayla tenta decidir, se quer ser conhecida como aspas, Kayla, a estrela do basquete, aspas, Kayla, a estudante nota 10, aspas, Kayla, a amiga amorosa, Kayla, a garota do cabelo louro e curto, Kayla, a dançarina ou outra Kayla. Já que ainda não determinou quais dessas identidades quer assumir, sempre flutuará para os diferentes aspectos da identidade própria. Quando ela pensar em ser a estrela do basquete, talvez não queira usufruir do tempo de qualidade em companhia da mãe. Mas quando se vê como amiga amorosa, poderá muito bem dar uma boa resposta ao tempo de qualidade.
Assim, a independência emergente do adolescente e o desenvolvimento de uma identidade própria em geral criam obstáculos para os pais determinar a primeira linguagem do amor dos filhos. Adolescentes irados ou reclusos. Algumas vezes parece que o adolescente está fugindo de todas as expressões de amor. Você usa palavras de afirmação e ele diz: "Não seja pegajoso, você está me deixando sem graça." Você tenta abraçá-lo e ele o empurra com as pontas dos dedos como se você fosse um cactus espinhoso. Se lhe dá presentes, não recebe nada mais do que um "muito obrigado", dito mecanicamente. Você pergunta se pode levá-lo para jantar fora e ouve: "Estou saindo para jantar com meus amigos." Ao se oferecer para pregar os botões da jaqueta dele, recebe a seguinte resposta: "Não preciso de botões." Você tenta todas as 5 linguagens do amor e é rejeitado. Algumas vezes ele se afasta do amor dos pais por causa de uma briga mal resolvida entre o pai e ele. Iremos discutir esse assunto no capítulo 9. Na maioria das vezes, a rejeição do adolescente às demonstrações de amor dos pais pode ser explicada pelas variações de humor, pensamentos, desejos, sentimento de independência emergente e o desenvolvimento de uma identidade própria. Em resumo, o adolescente está simplesmente se tornando adolescente. Felizmente, a maioria deles tem momentos de sanidade. É quando pode responder às expressões de amor dos pais. Não é uma causa perdida. Você pode determinar a primeira linguagem do amor do seu adolescente. A linguagem do amor dele mudou? Parto do princípio de que muitos pais que estão lendo esse livro também leram as 5 linguagens do amor das crianças. Talvez, quando seu adolescente era criança, você tenha descoberto qual era a primeira linguagem do amor dele e falou fluentemente por muitos anos. Agora você está se perguntando: a linguagem do amor do meu filho mudou? As boas novas é que a linguagem do amor dele não mudou quando se tornou adolescente. Sei que muitos de vocês devem estar dizendo: estou fazendo a mesma coisa que fazia quando ele era criança, mas não estou obtendo resposta. Sei disso e irei falar sobre esse problema em breve. Mas primeiro deixe-me assegurar mais uma vez que a primeira linguagem do amor não muda quando a criança se torna um adolescente. Por que os adolescentes parecem mudar a primeira linguagem do amor deles? Existem muitos motivos pelos quais os pais creem que a primeira linguagem do amor do filho mudou. Primeiro, o adolescente parece estar evitando a primeira linguagem do amor dele. A princípio, parecia estar usando para encher o tanque do amor. Isso pode ser explicado pelos motivos que já vimos: variações de humor, pensamentos e desejos, independência emergente e desenvolvimento de uma identidade própria. Na realidade, o adolescente pode se afastar temporariamente não só da primeira linguagem do amor, mas também de todas as expressões de amor. Há também um segundo motivo pelo qual a primeira linguagem do amor do adolescente parece ter mudado. Quando uma pessoa não está recebendo o suficiente da primeira linguagem do amor, então a segunda linguagem do amor se torna a mais importante. Jared, 15 anos, gosta de ser tocado. Os pais dele aprenderam que quando tinha 10 anos, sua primeira linguagem do amor era toque físico. Quando tanto o pai quanto a mãe descobriram que essa é uma linguagem fácil de falar, portanto, desde a infância de Jared, eles a falam. Mais tarde ele reclamou: "Sabe, dou um duro danado, mas ninguém parece apreciar o que eu faço." Ficou claro que Jared está pedindo palavras de afirmação. Não foi a primeira vez que os pais ouviram essa reclamação. Eles estão se perguntando se a linguagem do amor do filho mudou. A realidade é que, para Jared, palavras de afirmação são a sua segunda linguagem de amor. Se querem suprir a necessidade que o filho tem de amor emocional, os pais devem dar-lhe mais palavras de afirmação enquanto continuam a usar a primeira linguagem do amor, toque físico. A terceira possibilidade é a de que os pais tenham interpretado mal a primeira linguagem do amor do filho.
Isso não é algo difícil de acontecer, porque tendem a enxergar o filho com os próprios olhos, em vez de tentar vê-lo com os olhos da criança. É fácil pensar que se a nossa linguagem é toque físico, a do nosso filho será também. Temos tendência de acreditar no que queremos, em vez de ir naquilo que é verdadeiro sob a perspectiva da criança. Enquanto os pais expressarem o amor aos filhos em todas as 5 linguagens, a criança receberá o bastante da primeira linguagem do amor e o tanque do amor permanecerá cheio. Entretanto, na adolescência, os pais acabaram se sentindo rejeitados e deixaram de usar uma ou mais linguagens, enquanto se concentravam naquela que acreditavam ser a primeira. Nesse caso, a primeira linguagem dele não mudou. O problema foi o diagnóstico incorreto desde o princípio. Tempo para aprender um novo dialeto. E quanto aos pais que dizem, aspas, estou fazendo a mesma coisa que fazia quando ele era criança, mas agora não estou obtendo uma resposta? Essa foi a experiência de Patsy. Há muito tempo sei que a primeira linguagem do amor de Ted são palavras de afirmação. Sempre o elogiamos verbalmente, mas agora, que tem 14 anos, está me dizendo, mãe, não diga isso. Mãe, pare de falar assim. Mãe, eu não quero ouvir isso. Eu estou confusa. Diga-me algumas das palavras de afirmação que você diz a Ted, pedia Patsy. Digo coisas como, você é o melhor, estou orgulhosa de você, você é tão inteligente, você é tão bonito. As mesmas coisas que eu sempre disse. Aí está o problema. Patsy está usando as palavras que sempre disse. Dificilmente os adolescentes querem continuar ouvindo o dialeto que ouviam quando eram crianças. Já que essas eram as palavras que escutavam, eles as associam com a infância. Querem ser independentes e não tratados como crianças. Os pais que desejam ver os adolescentes sentir-se amados devem aprender novos dialetos. Sugeri a Patsy que eliminasse os dialetos que usava durante os anos anteriores e começasse a empregar novas expressões verbais de amor, fazendo uso de palavras mais adultas, como admiro sua posição quanto à igualdade racial. Gostei muito de ver o trabalho que você fez no jardim. Eu confio em você porque eu sei que respeita os direitos dos outros. As declarações expressam a estima pelo jovem, mas não soam infantis. Também sugeri que começasse a chamá-lo de Ted, ao invés de Ted. Ela pareceu chocada e disse, sabe, Ted está me dizendo a mesma coisa. É difícil chamá-lo de Ted, para quem o chamou a vida inteira de Teddy. Sei que Patsy tinha uma tarefa árdua diante de si, mas também estava certo de que ela iria fazer as mudanças necessárias. Roger também demonstrou a necessidade de aprender novos dialetos quando me contou as respostas que ouvia do filho, que agora é um adolescente. Ele comentou, faz muito tempo que sei que a primeira linguagem do amor de Brad são atos de serviço. Quando era mais jovem, trazia os brinquedos para eu consertá-los. Penso que meu filho acreditava que eu poderia consertar qualquer coisa. Quando via um dos brinquedos consertados ou a lição de casa completada, eu podia dizer que Brad se sentia amado pelo modo como piscava os olhos. Entretanto, desde que ele se tornou um adolescente, tenho notado que não me pede mais ajuda. Outro dia, estava tentando arrumar a bicicleta. Ofereci-me para ajudar e ele disse, obrigado, pai, mas posso fazer isso sozinho. Hoje em dia, ele dificilmente me pede ajuda para fazer a lição de casa. Não me sinto mais tão próximo dele. Queria saber se ele se sente próximo de mim. Se a linguagem do amor de Brad são atos de serviço, ele pode não estar sentindo o amor do pai tanto quanto sentia antes. Entretanto, é óbvio que ele não quer ouvir de Roger o mesmo que escutava quando era criança. Ele aprendeu a fazer as coisas sozinho, o que alimentou a independência emergente e ajudou a amadurecer a identidade própria. O que Roger deve aprender é como falar novos dialetos de atos de serviço. Sugeri que procurasse pelas coisas que Brad ainda não sabe fazer e se oferecesse para ensiná-las.
É evidente que o filho quer fazer as coisas sozinho. Isso reforça o senso de maturidade. Se Roger se oferecer para ajudar Brad a limpar o carburador do carro, mudar as velas, realinhar os freios, construir uma estante para livros ou qualquer coisa que demonstre interesse, certamente Brad estará pronto para receber atos de serviço. A proximidade emocional com o filho ficará melhor e o adolescente se sentirá seguro do amor do pai. Aprender novos dialetos poderá ser difícil. Todos nós somos acostumados a manter os hábitos. Continuar a expressar amor pelo adolescente da mesma maneira que fazíamos quando era criança é muito natural. Parece algo bem fácil. Pode exigir tempo e esforço, mas se quisermos que os adolescentes se sintam amados, devemos estar dispostos a gastar energia para aprender os novos dialetos da primeira linguagem do amor. Descobrindo a primeira linguagem do amor do adolescente. Se esse livro é o seu primeiro contato com o conceito de linguagem do amor, você não tentou descobrir qual é a primeira linguagem do amor quando ele era criança. E não tem ideia de qual seja a linguagem do amor dele agora que é um adolescente. Deixe-me sugerir 3 passos a ser dados. Primeiro, faça perguntas. Segundo, faça observações. E terceiro, faça tentativas. Você poderá empregar os seguintes métodos para dar cada um desses passos. Até o próximo áudio.